Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Você está acompanhando a gente, estamos falando sobre próteses. No primeiro bloco, a gente falou sobre próteses ortopédicas e entendeu um tanto de coisas muito interessantes. Agora, a gente vai falar de um outro tipo, mas que muitas vezes estão relacionadas à estética, à vaidade, mas às vezes também não. Elas merecem muita atenção, principalmente na manutenção e no cuidado, na escolha do cirurgião que vai fazer esse procedimento. Para falar sobre isso, quem está aqui conosco, o doutor Alexandre Meira, cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro também da equipe de cirurgia plástica da Rede Mater Dei. Seja bem-vindo, doutor Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Prazer falar com você. Alegria. Vamos falar sobre os implantes. A gente estava conversando aqui tão animado que eu falei, não, vamos começar a gravar logo, porque as informações vão fluindo, né? Sim. O senhor estava me explicando que a gente poderia ficar aqui até amanhã de manhã de tarde falando sobre prótese, porque a evolução nessa área científica, médica, foi muito grande de pouco tempo para trás, né, doutor? De trás para cá, né? Não, na realidade, vamos diferenciar para ser mais claro, não são nem próteses. É que o implante vai substituir um membro, uma função. O implante ele vai associar. Sim. Então, o que a gente coloca nas pacientes, o nome correto seria implantes de silicone. E os implantes já surgiram aí na década há mais de 30 anos, e é igual, como a gente fala, de um carro, vai evoluindo, vai trazendo tecnologia, vai se tornando mais seguro cada vez. Até a própria cirurgia. Sim, as técnicas vão se apurando, né? Então, eles estão cada dia mais seguros, cada dia mais bem indicados, e é lógico, como a gente andava conversando, com indicações precisas. Tudo em medicina, você precisa de um diagnóstico correto para propor um tratamento correto, para termos um prognóstico adequado a curto, médio e longo prazo. E não é diferente dos implantes. São diferentes os implantes. De forma alguma é diferente. Os implantes começam como uma forma de ajudar alguns problemas que causavam muitos transtornos sociais. Caiu alguma coisa aí, doutor? Não, acho que está tudo certo. Tá tudo bem, está tudo bem. Desculpa. Aí, doutor, a evolução disso proporcionou o uso estético dessa intervenção cirúrgica. Então, vamos lá. A cirurgia plástica, ela é una, né? Não existe uma divisão. A cirurgia plástica, ela é estética até aqui, daqui para cá ela é reconstrutora, né? Você pega uma paciente que nunca teve uma mama na vida, que ela tem um transtorno social e emocional. Isso acontece? Acontece, e ela já tem uma mama pequena, linda, mas ela está completamente insatisfeita. Então, é uma cirurgia reparadora, para ela se tornar melhor. Ao mesmo tempo que a paciente que perdeu uma mama por um câncer, você não vai fazer uma reconstrução da mama para ficar feia. Então, ela é uma cirurgia estética também. Então, a primeira coisa que a gente tem que ponderar é que a cirurgia plástica ela é una. Ela é sempre estética e ela é sempre reparadora. E o implante de silicone, ele tem uma função fantástica, né? Então, aquela paciente que não tem a mama ou que tinha uma mama muito linda quando ela era mais jovem ou nunca teve uma mama pequena, e depois que ela amamentou 2, 3 filhos, a mama sofreu uma atrofia, ou seja, ela perdeu aquele aspecto glandular, perdeu o formato, murchou demais, ou a mama que é pequena e ela quer aumentar essa mama, então, não estamos lidando, ela tem uma mama normal, o órgão dela é normal, mas a doença está aqui, né? Está ligado ao bem-estar social e emocional, então é uma cirurgia reparadora também. Então, aquelas pacientes que não têm uma mama, ou aumentar, ou torná-la mais consistente, e no outro lado aí, é a cirurgia mais bem indicada, vamos dizer assim, mais usada hoje naquele paciente que perdeu a mama por um câncer de mama, né? Então, a paciente perde uma grande parte da mama nas cirurgias conservadoras, que são as quadrantectomias, ou as pacientes que iriam sofrer a mutilação perdendo a mama por conta de um câncer. Inclusive, hoje a lei obriga que as instituições SUS e os convênios paguem essa reconstrução dessa paciente para ela não perder. E a cirurgia mais utilizada são os implantes de silicone. Então, os implantes de silicone são uma arma tremenda na cirurgia plástica, estética e reparadora para tornar essa paciente novamente feliz, reintegrada ao espaço social, ao espaço familiar, diante do espelho, ela estar muito bem. Então o SUS encampa toda essa filosofia de que existe uma questão social muito importante que vai dar qualidade de vida e que não é apenas estética, não. Porque existe, só fazendo um parênteses aqui, que eu achei isso muito interessante, é uma luta de vários cirurgiões plásticos que tem um trabalho sério como o do senhor,
de entender que, às vezes, uma correção de orelha que causa bullying, que causa tanto constrangimento para uma pessoa que não tem condição de fazer, ela não pode ser atendida pelo SUS porque está lá como um procedimento estético. E existem várias questões na cirurgia plástica que esbarram nesse problema, né, doutor? Várias, não, são todas, né? Então, isso não é um conceito nosso, é um conceito da Organização Mundial de Saúde. A saúde é um bem-estar físico, social e emocional. Essa é a definição de saúde. A cirurgia plástica, ela é uma especialidade que eu considero tremenda, porque ela sempre trata esses três quesitos, né? Então, ela, como você disse, o papel muito importante da cirurgia plástica é dar o diagnóstico e orientar esse paciente, né? Para ver, então, por exemplo, vamos falar uma paciente que chega com o nariz, que ela está ou considerando anormal, vamos dizer assim, mas ela respira bem com esse nariz. Então, o cirurgião plástico ele tem que explicar para aquele paciente até que ponto é vantajoso operar aquela cirurgia, fazer aquela cirurgia de um órgão que já está funcional, mas às vezes eles têm algumas características que ela considera que não é apropriado para ela, mas que nós vemos que tem uma harmonia já com o rosto dela. Todo tratamento ele tem seus riscos, né? E o paciente ele tem que compreender isso. Então, o cirurgião plástico ele vai diagnosticar até que ponto aquele órgão são, como a mama, como o nariz, às vezes uma orelha que já está pouquíssimo dita abanada, que a gente fala orelhas proeminentes, até que ponto vale a pena operar para melhorar o bem-estar social dela, o bem-estar emocional, a paz dela diante do espelho. Por quê? Porque a gente sempre fala que na cirurgia plástica o bom é inimigo do ótimo. E o ótimo, às vezes, é juntinho com a tragédia. Um exemplo disso que eu tenho que a cirurgia da pálpebra. Às vezes você tira 1 milímetro a menos, às vezes tem uma sobrinha de pele que a gente considera seguro e da pessoa normalmente vai ter. Se você tira um pouquinho a mais, ela pode ter, às vezes, um ectrópio, né, que é uma tragédia do ponto de vista funcional. Então, cabe ao cirurgião plástico também trabalhar com o paciente até que ponto você tem que conciliar tudo, né? A doença física, no caso, uma mastectomia, uma paciente que tem uma simetria grande da mama, a gente chama de síndrome de Poland, uma mama cresceu muito, a outra não, vai precisar de um implante de silicone, até que ponto a gente pode tratar um órgão são ou doente para torná-la cada dia mais bem integrada, mais feliz, mais em paz com ela mesma. E essa questão até da pandemia, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão das mídias sociais que trouxeram para nós um problema muito grande, né, dos pacientes às vezes alimentarem grandes expectativas baseadas em mídias sociais, hoje você pega um WhatsApp, você pega um Instagram hoje, tem fotos, e eu me torno o Tom Cruise, se eu quiser, nas mídias sociais, e até que ponto isso é irreal. Os pacientes, muitas vezes, eles criam expectativas totalmente fora da realidade deles. Cabe ao cirurgião plástico estar explicando isso, né? Então, a medicina ela não pode, de forma nenhuma área da saúde, tornar isso um comércio, né? Quer dizer, você começar a oferecer vários procedimentos, os implantes enquadram muito nisso, como se aquilo ali fosse transformar pessoas em outras completamente diferentes que ela está vendo na mídia. Exatamente. O senhor começou falando muito bem aqui sobre a função exatamente muito proativa do uso do implante, né, de silicone para uma necessidade muito específica que vai trazer muita satisfação e qualidade de vida para a paciente. Mas aí entra esse tempo instagramável, entram até desvios da própria percepção da imagem que a pessoa tem. E aí, o senhor estava dizendo, uma adolescente, uma jovem de 20 anos, acaba definindo ali uma postura que necessariamente não tem nenhuma implicação para o funcionamento do organismo, é puramente estética. Cabe ao cirurgião, nessa hora, o diálogo e entender até os limites desses procedimentos? Cabe ao cirurgião esta obrigação, eu diria assim, né? Então, primeiro é trazer o paciente para a realidade dele. Então, vamos dar um exemplo. Chega uma paciente que ela já tem uma mama grande, e ela está insatisfeita e realmente ela tem o que a gente chama de hipertrofia mamária ou gigantomastia, uma mama densa. E ela vê no Instagram uma moça magra que tem um colo totalmente definido, uma mama que ela pensa que nem balança quando ela corre, etc., e vê que ela colocou um implante de 300 ml. Então, ela cria na cabeça dela que se ela colocar um implante de 300 ml,
ela vai ficar feliz, igual aquela moça. Só um parênteses, essa moça no Instagram, ela deve certamente ter falado quanto colocou, como colocou, ela dá essas medidas. Esses 300 ml ela não tirou do nada, né? Exato, não, é o que ela colocou e o paciente, ele cria na expectativa, não. Aquilo ali, eu vou naquele médico que colocou aqueles 300 ml, que meu peito vai ficar igual aquele. E o paciente chega no consultório já falando, eu quero reduzir a minha mama, eu estou insatisfeito, eu quero a minha mama pequena, mas eu quero uma prótese 300 ml, ou implante 300 ml. Então, é obrigação do médico trazer essa paciente para a realidade dela, né? O que a gente chama do dismorfobismo ou dismorfismo corporal, e às vezes uma paciente com a ideia completamente equivocada da própria realidade dela. Então, essa paciente muitas vezes chega no consultório já com a mama grande e quer tirar a mama para colocar um implante de silicone. Cabe ao médico falar que ela, do ponto de vista médico, ela não precisa daquele implante, por quê? Porque a ideia dela é diminuir aquela mama. Se definir pelo implante de silicone, ela vai ter que fazer praticamente uma mastectomia, ou seja, uma cirurgia que a gente usa para tratar uma mama doente, um câncer. É invasiva? Extremamente invasiva. Então, a partir do momento que a gente tira muito tecido mamário para substituir aqui com a implante, eu considero, na minha concepção, no meu dia a dia, incorreto, tirar todo aquele tecido mamário, o máximo de tecido mamário, para colocar o implante. Realmente, do ponto de vista estético, Instagram, né? Porque o que é belo? É o que o Instagram está definindo, né? O que é belo, a questão é totalmente cultural. E ela é momentânea, muitas vezes. É momentânea, 5, 6, 10 anos. Você vai tirar um tecido mamário de uma menina de 18, 19 anos, tirar o máximo de tecido para colocar um implante. Primeiro, essa cirurgia é muito mais mutiladora. Ela tem muito mais risco, porque você está tirando muito mais tecido. É igual uma lipoaspiração que você tira 200 gramas de tecido ou tira 4 litros de tecido. É uma cirurgia muito mais agressiva. Segundo, ela vai estar sujeita a um corpo estranho, que você jamais pode prometer que aquilo ali vai dar certo. São implantes, como nós dissemos, são implantes que são seguros, né? Uma Mercedes de 1990 já era boa, 2022 é muito mais maravilhosa. Então, aquilo ali está muito mais seguro, muito melhor. Mas ela também, você pode sofrer um acidente com aquilo ali, né? Então, você não tem como garantir que aquela paciente vai chegar aos 45, aos 50, aos 55 anos com aquele implante totalmente normal. Ela pode ter algum problema e se ela, é raro, mas se ela tiver aos 45, aos 50 anos, que ficar livre desse implante, né? É uma doença que se estuda hoje, que é o linfoma de células anaplásicas, que às vezes exige, é uma doença da cápsula do implante, que exige a retirada desse implante. Ou seja, você tinha uma paciente que tinha uma mama normal, bonita, no conceito médico, digamos assim, não para ela, e aos 45 anos, se você tiver que tirar esse implante, você tirou todo o tecido mamário há 20 anos atrás, ela vai ficar sem peito. Outra coisa, essa paciente ela quer amamentar aos 30, aos 28, aos 35 anos. Se você tirou todo o tecido mamário dela, ou grande parte disso, isso vai ter um impacto tremendo negativo na amamentação dela. Então, cabe ao médico trazer isso tudo para a realidade desse paciente. Não apenas, quer dizer, hoje, cada dia mais, o Instagram, muitas vezes as blogueiras estão ditando uma conduta e o médico está concordando com isso, né? Então, não sei até que ponto, eu sou formado há 30 anos, eu já tenho uma cultura, talvez, dita pelos mais jovens, antiquadas, né? Mas se a gente for olhar até que ponto isso não é um mercado, isso aí não está virando um comércio? Às vezes o médico também é o blogueiro. Muitas vezes, infelizmente, sim, né? E aí está mais interessado em ter... as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? Então a gente vê muito hoje preocupado com o resultado daqui a 8 meses, 1 ano. Não, eu vou fazer essa cirurgia porque ela vai ficar feliz, daqui a 1 ano ela está ótima, mas se daqui a 3, 4 anos ela não estiver bem, já não é problema meu mais. Né? Vai ser um problema do paciente. Porque tudo é muito o paciente, imediato. Tudo que é para imediato. E eu acho que o médico, né, na hora que você está fazendo um tratamento de oncologia, você está pensando na sobrevida dela, no bem-estar dela nos próximos 10 anos. A cirurgia plástica ela não pode ser diferente. Então, eu não posso tratar essa paciente pensando no bem-estar dela nos próximos 6 meses para ter um recurso favorável para mim, mas eu tenho que pensar nesse paciente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 40 anos. Né? Então, o tratamento que você faz hoje, se ele pode causar um mal do paciente daqui a 10, 15 ou 20 anos, né, você está sendo muitas vezes iatrogênico, que é uma doença que foi causada por um ato médico. Agora, o silicone, a gente está vendo aí, né, que ele está sujeito a algumas intercorrências. Como é que é a vida útil dele, colocando também um paralelo da vida da própria mulher que fez essa escolha? E aí vamos considerar uma escolha sadia, saudável, coerente, consistente.
aí ela vai poder amamentar. Mais tarde, depois, se ela descobre algum quisto, alguma situação ali, ela vai ter que tirar o silicone para investigar melhor o que está acontecendo ali no seio? O implante hoje, antigamente, mais há tempo, ele se dizia que tinha uma vida útil. A cada 10 anos deveria se trocar o implante. E realmente a vida útil, fazendo analogia ao carro, né? Ele durava menos e não tínhamos como diagnosticar esse implante. A gente tinha que abrir a pele, tirar o implante lá para saber como ele estava. E na maioria dos casos, depois de 10 anos, 70% já tinham se rompido há 20 anos atrás. Hoje a gente diz que o implante ele é atemporal. Por quê? Primeiro, porque ele vai durar muito mais. Segundo, que a gente tem exames hoje muito precisos, até a ressonância magnética, para a gente ter um diagnóstico bastante correto ou muito bem aproximado do estado do implante. Então, se o implante hoje foi bem indicado, bem conduzido, bem colocado, ele vai ficar por um período indeterminado. Você vai ter que fazer aquele acompanhamento normal, né, que seria o exame clínico, que seria a mamografia, o ultrassom, e no caso de alguma dúvida nesses 3 parâmetros, a gente vai fazer a ressonância magnética. E as indicações de troca desse implante precisas seriam as contraturas mais graves, que a gente considera Baker 3 e 4, que é uma classificação quando a paciente já tem uma deformidade, uma dor na mama. Então, já existe essa indicação, ou quando se diagnostica uma ruptura desse implante, que pode acontecer, um percentual hoje muito menor do que foi há 10 anos, mas isso pode acontecer, ele pode acontecer daqui a 2 anos, ele pode acontecer daqui a 20 anos. E também a questão da insatisfação emocional, aí a dita estética, né? O paciente, ele colocou o implante, ela amamentou, ela teve 2, 3 filhos, essa mama caiu, o implante pode ter caído ou não junto, né? E aquilo ali está causando, mesmo o exame clínico tá normal, ela está insatisfeita com a evolução dessa mama e você vai fazer novamente um reposicionamento dessa mama, que a gente chama de mastopexia, e aí nós vamos trocar esse implante para colocar um novo. Esse procedimento de substituição, ele é mais delicado? Às vezes, quando você tem complicação do implante prévio, sim. Quando você tem a contratura capsular, quando você tem alguma fibrose mais importante, né? Mas na maioria das vezes, eu considero eles até mais tranquilo, vamos dizer assim, porque você já tem um implante, já tem o organismo, já tem um dimensionamento com relação ao que já foi feito, ou seja, você colocou às vezes um implante 300 ml, vai ter que trocar por um de 350 e readequar esse tecido mamário, quer dizer, já tem uma cicatriz interna ali que pode estar boa ou não. Se essa cicatriz interna, se a cápsula do implante, se a loja estiver intacta, perfeita, você vai fazer uma readequação. Eu diria que seria uma cirurgia não mais simples, mas mais tranquila em função de se fosse um primeiro implante. Agora, a substituição, às vezes, são cirurgias muito difíceis, né? Quando você tem uma contratura importante, o espessamento da cápsula, um tecido muito aderido, às vezes uma cápsula está grudada ali na costela porque foi colocado submuscular. Então, é um tratamento delicado, não é nada corriqueiro, né? Você indicar uma cirurgia, tecnicamente fazer, talvez não seja nem tão complexo para quem tem um treinamento adequado, e eu sugiro que sempre faça com um cirurgião plástico que tenha tido 5 anos de formação para essa especialidade, tenha logrado o título dele nessa questão. Agora, você diagnosticar o que aquela paciente precisa, o tamanho do implante, se ela precisa ou não, se você vai colocar aquele implante subglandular, se você vai colocar esse implante submuscular, entendeu? E não existe nenhuma técnica perfeita. Se existisse uma técnica que fosse perfeita, todo mundo só faria ela, né? A gente tem mais de 200 técnicas de cirurgia de mama descritas, por quê? Porque nenhuma é perfeita. Você vai ter que adequar aí a experiência do cirurgião, a vivência dele, o que ele aprendeu e faz melhor, com a necessidade do paciente, o que ele espera dessa cirurgia, o biotipo dele. Se a paciente tem muito tecido mamário, se ela tem pouco previamente, se a mama é firme ou se ela é flácida, se a mama é gordurosa ou se ela é glandular, né? O que ela deseja da mama, a mama natural, ou ela pretende uma mama com colo mais marcado, mais alto, né? Então, aí você tem que, a questão da estética leva muito em consideração o lado emocional do paciente, né? Então, você não basta a cirurgia ficar perfeita, não basta você levar a sua esposa e operá-la, ela tem um resultado maravilhoso, que eu vou levar no Congresso Brasileiro e mostrar lá para 2.000 colegas que o resultado ficou lindo, mas ficou fora da expectativa dessa paciente. Por isso que cabe ao médico dar esse... Não adianta nada. Não resolveu o problema dela. Resolveu. O problema dela não era na mama, o problema dela era a expectativa com relação à mama. Então, cabe a nós realmente
muitas vezes, dizer não, né? Às vezes é difícil. E, às vezes, o paciente não aceita isso. E ele vai, muitas vezes, mudando de médico, até achar... Vou te dar um exemplo clássico, né? Sobre essa questão da estética, do funcional, do que é possível, né? Vamos pegar uma pessoa que era linda, que era um milionário, poderia ter o acesso aos melhores médicos do mundo e, infelizmente, virou uma tragédia do ponto de vista de aparência, Michael Jackson, né? Então, você pega um rapaz lindo, traços delicados, né? Que não se acostumou, não aceitou o biotipo dele e começou a fazer cirurgias querendo ter uma coisa diferente que não era compatível. Ele era a pessoa mais morena, negra, queria se tornar uma pele branca, tomou remédio para tornar a pele clara, ou seja, era um paciente muito mais para um tratamento psiquiátrico do que para um cirurgião plástico. Exatamente. E não adianta você usufruir disso aí para você ganhar dinheiro, né? Porque você está resolvendo o seu problema, mas você não está resolvendo o problema dessa pessoa. O tratamento dele foi totalmente inadequado. Por quê? Porque você morreu da doença dele. Tanto é que existem vários pontos de contato, né, da cirurgia plástica com a saúde mental, né? Não, tem um total, campo de estudo total. fantástico. Então, né? a cirurgia plástica, é como nós falamos no início, ela trata os três sempre, sempre. Não tem ninguém que vai fazer uma cirurgia plástica, seja uma mínima correção de cicatriz, a paciente vai lá, vai no cirurgião geral, no dermatologista, vai tirar uma pinta, não, isso aqui vai para o cirurgião plástico, né? Ou seja, tratar a pinta qualquer um trata, mas às vezes você dar uma boa cicatrização, uma boa aparência, o cirurgião plástico ele não determina como que vai ficar a cicatriz, isso depende dos cuidados do paciente e a questão da genética de cada um. Então, cabe outra coisa aqui, o cirurgião plástico, nenhum médico pode prometer resultado. A cirurgia plástica, muitas vezes, ela é tratada como uma promessa de resultado. Esquece. Nenhum médico pode prometer resultado. Nenhum. O médico que te promete resultado, ele está indo contra todos os princípios funcionais, fisiológicos, humanos e até éticos. É porque não pode. Né? Você não pode prometer uma coisa que não depende apenas de você. Exatamente. Né? Depende de você, depende dos cuidados. Você opera uma paciente, fala que ela não vai poder ficar mais quietinha pelo menos 2 ou 3 ou 4 dias, e no dia seguinte está jogando tênis. Né? Você tem uma cicatriz na face e semana que vem ela está tomando sol no Havaí. Né? Então, e depois ela vai reclamar que a cicatriz não ficou perfeita. Né? Eu sou moreno e quero uma cicatriz como se fosse um paciente caucasiano. Não vou ter. Né? O brasileiro, talvez o cirurgião plástico seja muito diferenciado, porque a pele que a gente trata é totalmente mestiça. E é reconhecido no mundo todo, né? Sim, A cirurgia plástica exatamente, brasileira. A brasileira exige muito, e o corpo da brasileira, realmente, ela tem um comportamento totalmente atípico muitas vezes, né? Porque na América, na Europa, a paciente é caucasiana, a pele fina, a paciente branca, que não está exposta ao sol. Né? Aqui a gente tem uma miscigenidade tremenda. Exatamente. Né? Então, volta naquela questão de você diagnosticar corretamente, de indicar corretamente e trazer o paciente para a realidade dele. Quando você não percebe isso, nós vamos indicar nosso colega, que vai nos seguir, o Fred, para fazer o tratamento Dr. Frederico Porto. Exatamente, porque realmente é um ótimo conselheiro, um ótimo... Exatamente. E muitas vezes, realmente, a gente não tem que fazer isso. Por quê? Porque se a gente não consegue trazer essa identificação do paciente da realidade que ele é, e se a gente percebe que o que a gente vai fazer não vai deixá-lo melhor, a cirurgia puramente reparadora, né? Não existe a puramente reparadora, mas aquela da reconstrução, é uma etapa, né? Quer dizer, ela está trazendo um órgão doente para você iniciar um tratamento em conjunto, um tratamento multidisciplinar. Mas aquela paciente que não tem aquele defeito, aquela lesão naquele órgão, você meter um bisturi ali, tratar sem identificar, certeza você não vai ter nunca. Mas se você não tiver uma plena convicção que o paciente compreendeu o que você vai fazer e dos riscos que ela está correndo, né, é melhor você dizer o não. Exatamente. Né? E se ela insiste com aquilo ali, ela tem que fazer um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, claro, conversar melhor, que cai de novo naquela questão do dimorfismo corporal. Doutor, a gente tem aqui, doutor Alexandre, um quadro que se chama Mitos e Verdades. E nesse quadro eu falo uma frase e o senhor, na sua vivência clínica, na sua percepção, pode dizer mito, não, verdade, ou mais ou menos, ou em termos, ok?
Ok. Então vamos nessa. Lá. Vamos lá. Doutor Alexandre de Meira, cirurgião plástico, está aqui participando do quadro Mitos e Verdades, mitos ou verdades, falando sobre o universo dos silicones, da cirurgia plástica de uma forma geral. Quero que o senhor olhe para mim, porque senão o senhor vai colar lá, vai ver a frase, já vai pensar, já fica desproporcional. Correto. A primeira frase é essa: o silicone pode provocar câncer. Mito ou verdade? Mito. Né? Posso explicar também? Pode. O silicone, ele jamais irá causar câncer. Isso aí já tem trabalhos bem fundamentados de décadas. Uma entidade que a gente tem visto recentemente, 4, 5 anos para cá, que se tornou mais evidente, é um câncer causado, que é não da mama, mas da cápsula ao redor da mama. Já falamos sobre o linfoma de células anaplásicas, BALCL. Então, é uma irritação que acontece nessa cápsula, provocada ali pelo atrito ou pela irritação causada pelo silicone. É uma doença extremamente rara, diagnosticada precocemente, é um tratamento relativamente simples, que seria apenas retirar essa implante com essa cápsula e trata. Mas é uma entidade absolutamente rara, que é provocada, provavelmente, isso aí ainda não tem ainda uma definição tão precisa do ponto de vista científico dessa causalidade entre o implante e a doença, e ele não é um câncer da mama. A outra questão é essa: o silicone sozinho não é suficiente para erguer os seios. Mito ou verdade? Verdade. Ou seja, o silicone, ele vai ajudar a dar um formato na mama. Tem vários tipos de implantes, implantes redondos, implantes perfil moderado, perfil alto, base redonda, perfil natural. Então, cabe ao médico analisar cada corpo e ele vai ajudar a dar esse formato, ele vai dar volume e ele vai dar projeção do polo superior. Então, muitas vezes, o paciente que ela já tem a mama sem excesso de pele, razoavelmente bem posicionada, talvez o implante de silicone sozinho seja suficiente para reposicionar e dar essa questão da projeção do polo superior. Mas uma mama que ela está o bico, né, a areola caído, né, você pode até precisar de associar o implante para dar consistência, volume, um formato melhor, mas a mastopexia vai ter que ser feita. Então, o que levanta a mama é a mastopexia, a retirada de pele. Né? Uma mama que está caída, o implante sozinho, ele não vai dar esse resultado, não. A outra questão é essa: o silicone atrapalha na mamografia e na hora da amamentação. Mito ou verdade? Parcial. Né? O implante de silicone, ele não vai atrapalhar nem o diagnóstico, nem um prognóstico, nem um tratamento de um câncer de mama. Mas, tecnicamente falando, ele atrapalha na mamografia, né? Porque você tem um implante ali, você vai criar dificuldade para o técnico fazer aquele exame. Então, ele não atrapalha o diagnóstico, mas ele cria uma dificuldade a mais técnica nesse momento da mamografia, com relação ao ultrassom, com relação ao exame clínico e com relação à ressonância magnética, ele não causa nenhum problema. Então, esses outros 3, exame clínico, ultrassom e ressonância, independe disso. E com relação à amamentação, ela não vai atrapalhar, porque a não ser que você tenha feito uma redução desse tecido mamário, como já falamos agora, falou. Ou quando você vai fazer uma mastopexia, que seria levantar, que você às vezes vai invadir o tecido mamário, vai às vezes ter lesão de alguns ductos mamários. Né? Então, quando você apenas coloca o implante de silicone, seja ele nos 3 espaços, retroglandular, retrofacial ou retromuscular, ele não vai impactar de forma significativa na amamentação, não. Ok, a outra frase é essa, doutor Alexandre: o silicone provoca cicatriz e a região que recebe o silicone perde sensibilidade. O silicone não causa cicatriz, nem perde a sensibilidade. O que faz isso tudo é a cirurgia. O silicone é insensível, ele não fala nada, ele não conversa nada. Se um paciente chega no seu consultório e fala: doutor, eu quero fazer uma cirurgia, mas eu quero 0 de cicatriz, eu quero 0 de problemas, eu não quero de jeito nenhum perder a minha sensibilidade da mama. A solução é muito simples, não opera. Então não faz nada. A partir do momento que ela está operando, então, a cirurgia, teoricamente, mais simples do silicone seria uma incisão, um corte na região abaixo da mama, que você entra por ali, você vai passar pelo tecido gorduroso subcutâneo e vai acessar no espaço que você vai escolher para ele ficar, né, que é retroglandular, retrofacial ou retromuscular, mas ali
a anatomia do corpo humano, ela tem inervação que vem através das costelas e elas emergem mais lateral ou mais anterior, criando essa inervação e a sensibilidade da mama. Então, quanto maior o implante, quanto maior a agressão, quanto maior o descolamento que se faz atrás do tecido mamário, atrás do tecido muscular, você pode ou não ter uma lesão maior de terminações nervosas. E essas terminações nervosas, elas podem depois se regenerar, né? Esses ramos nervosos podem se regenerar completamente ou não. Então, não é tão comum, não é tão frequente. A perda de sensibilidade, alteração de sensibilidade momentânea, a cada período aí de 6 meses, é muito comum de acontecer. Mas a grande maioria dos casos, essa sensibilidade ela volta. Mas o paciente ele tem que ter consciência, estar ciente, isso é uma obrigação do médico orientar, que isso aí, através a mídia social nos ajuda nisso, né, que o paciente tem que estar informado que ele pode perder total ou parcialmente essa sensibilidade. E a cicatriz, o cirurgião plástico, cria cicatrizes que proporcionam uma boa cicatrização, que sejam bem posicionadas. Você não vai colocar um implante de silicone com a cicatriz aqui em cima, você vai colocar com a cicatriz que é fácil de ser escondida pelos sulcos, pelo contorno do corpo, pelas roupas íntimas, mas cicatriz sempre vai ter. E aí cabe o cuidado do cirurgião, cabe o cuidado do paciente no pós-operatório e cabe a genética de cada um. Então, são sempre esses 3 fatores que vão determinar. Doutor, eu quero uma cicatriz perfeita, senão eu não quero operar. Então, não pode operar. Eu gostaria que todos os meus pacientes, eu teria muito mais cabelo se eu não tivesse maus resultados, se eu não tivesse complicações. Mas a vida tem suas... Qualquer cirurgião só não vai ter mau resultado e só não vai ter complicação no dia que ele parar de operar. Né? Então, enquanto ele estiver operando, saímos de casa para fazer o bem. Né? E para mim é muito bom que corra tudo bem, porque esse paciente que correu tudo bem, eu vou ter muito menos trabalho com ele no pós-operatório e eu vou ter um retorno dele em termos de satisfação e de outros pacientes muito melhor. Aquele que complicou, meu trabalho vai ser dobrado, triplicado, vai me dar dor de cabeça, vou ter que sair de casa de madrugada, não é nada agradável. Então, se eu pudesse ter uma bolinha de cristal para evitar esses pacientes que me causam complicação, mas não me venderam essa bola de cristal ainda. Ainda não tem. Doutor, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. Tivemos uma aula sobre silicone, sobre procedimentos, sobre entendimento do próprio corpo e também sobre qualidade de vida. Muito obrigado, doutor Alexandre de Meira. Valeu demais. Estamos sempre às voltas para poder contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui no próximo Saúde e Bem-Estar.